Dá-lhes as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Deuteronômio 18, verso 4. Nós estamos falando sobre os 144 mil, nós estamos falando, lemos ontem que os 144 mil são as primícias do Senhor. E nós precisamos entender que as primícias têm a ver com os primeiros. Então nós vimos que no Monte da Transfiguração, Moisés representava os mortos que vão ressuscitar. Os mortos que têm parte na primeira ressurreição, quer dizer, ressuscitaram primeiro, são os do Senhor. Os que ressuscitaram para a segunda ressurreição, quer dizer, depois, já não são do Senhor. Esses vão ressuscitar para vergonha eterna, para morte eterna. Então, quando você vai ali para Elias, então Elias é a primícia dos vivos. E ele representa os 144 mil, que são as primícias. E nós estamos estudando exatamente sobre os 144 mil. E esse tema muito alegra o meu coração. Porque eu tenho tentado todos os dias me esforçar para fazer parte deles. Vocês repararam que hoje não tem aquela musiquinha de fundo? Estou aqui nesta madrugada, um pouquinho antes do horário que sempre eu acordo, né? E eu estou aqui na janela vendo a chuva cair. E eu queria que o fundo musical fosse essa chuva de bênçãos para cair sobre a sua vida. E nós vamos então orar e vamos entender um pouquinho mais sobre os 144 mil, sobre as primícias dos vivos. Querido Deus, amado Pai, Paizinho querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para louvar, bendizer, exaltar, glorificar o Teu santo e bendito nome. Pai, toma-nos em Tuas mãos, toma o primeiro Deus nas Tuas mãos. Guarda-nos, Senhor, como a menina dos Teus olhos. Fale aos nossos corações, Senhor, com esta mensagem tão especial que é os 144 mil. Senhor, neste momento que Cesiane se cale e somente o Teu Santo e Bom Espírito fale usando os meus lábios, que nós possamos Te glorificar nessa terra. Nos batize, Pai, com Teu Santo Espírito, nos dê essa porção dobrada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, olha, quando ali na festa das primícias se levavam os frutos, essas ofertas, normalmente elas eram propriedades do sacerdote. Eu queria que você entendesse, porque é muito interessante o que eu quero falar para vocês. Eu vou sair da janela e vou sentar aqui na sala para que você não perca nada aqui dessa palavra abençoada. Preste atenção. Então, quando você levava ali, os primeiros frutos saíam, se marcava com uma fitinha os primeiros frutos. Então, mesmo na árvore, eles iam ali e marcavam. Por quê? Porque quando fosse, era a contagem do homem, as primícias, né? E quando chegava no dia de levar o molho das primícias, que era em Pentecostes, eles escolhiam aqueles que estavam marcados, porque foram os primeiros frutos. Então, e aí essas ofertas, elas pertenciam ao sacerdote. Embora em algumas ocasiões parece ter sido permitido apresentá-las aos profetas. Eu vou deixar o texto aqui para que você possa ir lá e examinar. Está em 2 Reis 4:42.
Então, a natureza das ofertas dos primeiros frutos, ela é enfatizada pelas duas palavras hebraicas utilizadas. Primeiro, consistia da primeira porção amadurecida da safra. E a segunda era a parte escolhida das primeiras colheitas. Agora preste bem atenção. As ofertas especiais dos primeiros frutos eram feitas nas 3 grandes festas anuais. Quais eram as grandes festas anuais? Era ali pães asmos, né? Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Então, no 16º dia de Nissan, ao dia seguinte ao sábado anual da Páscoa, um molho do grão, que era no 16º dia. Então, um molho do grão, que era o mais amadurecido, ele era movido diante do altar. E assim, olha, o que eu quero que vocês entendam. Quando Jesus, ele morreu e ele ressuscitou e ele sai à sepultura, ele diz assim: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Corpos ganharam vida. Que corpos foram esses? Quando na cruz do Calvário, o véu se rasga de cima a baixo. Houve trevas. Naquele momento, corpos foram jogados para fora na sexta-feira. Lembra que Jesus morreu numa sexta? Quando Jesus então sai na sepultura e diz: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida, esses corpos que foram jogados para fora na sexta-feira ganharam vida. Esse está em Mateus 27, verso 53. Eles entram em Jerusalém, eles conversam com o povo, e esse é o molho das primícias que Jesus leva para o céu, para fazer parte ali do julgamento que está acontecendo hoje. Então, Jesus levou esse molho das primícias. Quando ele chega ao céu, que está tendo aquela festa, ele diz: olha, eu vou ao Pai. E ele leva esse molho para ver se ele seria aceito, né? Exatamente como acontecia aqui na terra. E aí ele leva esse molho dos 24, que muitos mesmo dizem que são os 24 anciões. E ele leva esse molho, pede dons para a sua igreja. E aí Jesus, então, o molho das primícias, eles pertencem a quem? Que eu mencionei com vocês lá no início. Então, pertence ao sacerdote. Então, olha só, o molho das primícias, que são os 144 mil, eles vão pertencer a quem? A Jesus. Vocês conseguem entender que os 144 mil, eles vão adorar o Cordeiro de dia e de noite? Eles vão servir o Cordeiro de dia e de noite. Eles não morarão em casas, mas eles morarão no templo. Porque eles são a oferta de Jesus. Isso é muito lindo. Isso é muito profundo. O significado, talvez, se você entender, ou se você não estiver entendendo na profundidade, se você entender um pouquinho as festas, você vai conseguir entender que os 144 mil são essas primícias que são de Jesus. Por isso eu gostaria de fazer parte dos 144 mil. Eu gostaria de servir o Cordeiro de dia e de noite. Eu queria muito, muito pertencer. Todos nós pertencemos a Jesus. Porém, os 144 mil, essas primícias serão propriedade de Jesus. Uau! Isso é incrível. Isso é tremendo. Por isso precisamos entrar no profundo da palavra do Senhor. Porque é no profundo que nós encontramos o quê? Os milagres. Deixe o Senhor fazer a obra em você,
para que você possa fazer parte dos 144 mil. Deus te abençoe. Deus te guarde.